Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willames e hoje vamos ter uma videoaula sobre revisão de membrana plasmática. Então vamos lá, começar. Então a membrana plasmática você pode encontrar ela com o nome de membrana plasmática ou membrana celular ou ainda plasmalema. E o que é a membrana plasmática? Nada mais é que um envoltório fino, poroso e microscópico que reveste e delimita as células e faz a separação entre o meio intracelular, a parte interna da célula, e o meio extracelular, e é presente em todas as células de todos os seres vivos. E devido sua estrutura e a composição, que apresenta principalmente proteínas e lipídios, o modelo que faz a representação da estrutura da membrana plasmática é chamado de modelo do mosaico fluido. Isso porque a membrana plasmática ela não é estática, apresenta uma certa fluidez e elasticidade. Dessa forma, foi denominado esse modelo, modelo do mosaico fluido, onde a bicamada fosfolipídica confere à membrana plasmática essa fluidez, enquanto as proteínas inseridas na membrana plasmática, na bicamada fosfolipídica, representam um, um certo mosaico, representam a estrutura de um mosaico, a aparência de um mosaico, e que ficam se movimentando entre a camada. Então aqui estão as principais características da membrana plasmática. Ela é lipoproteica, como eu falei, ela é composta principalmente por lipídios e proteínas. Semi-permeável. Ela possui uma certa permeabilidade, que a gente vai entender daqui a pouquinho, e ela também tem a característica hidrofílica e hidrofóbica. O que é hidrofílica? Parte da membrana plasmática é polar, ou seja, interage com a água. E parte da membrana plasmática é apolar, que não interage com a água, não faz nenhum tipo de reação, não reage com a água. Que está ligado que isso está relacionado principalmente à bicamada fosfolipídica, onde a parte mais externa as duas partes mais externas da membrana plasmática, ela é polar, ou seja, hidrofílica. E a parte do meio, a parte mais interna da membrana plasmática, é hidrofóbica, ou seja, apolar. E como eu falei também, ela tem a capacidade de fluidez e elasticidade. Essa fluidez vem principalmente da bicamada fosfolipídica, que garante toda essa fluidez da membrana plasmática. E aí eu destaquei 4 principais funções da membrana plasmática, que é revestimento das células, ela reveste todas as células de todos os seres vivos, a proteção do meio intracelular. Ela tem aquela permeabilidade que a gente viu antes, mas ela protege o meio da célula, a parte interna da célula, as organelas, o núcleo, todo o citoplasma. Permeabilidade seletiva. Isso significa dizer que vai passar substâncias para dentro da célula pela membrana, só que vão ser substâncias selecionadas. Não serão qualquer substâncias. Então, as proteínas, os lipídios fazem esse reconhecimento, permitem essa permeabilidade, porém com uma certa seleção. E, por último, interação celular. As células se comunicam. Existe a interação de uma célula ou outra, que é característica de uma estrutura que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é responsável por fazer essa comunicação, essa interação de uma célula com a outra. Então vamos falar agora um pouquinho da composição da membrana plasmática. Então eu falei anteriormente que a membrana plasmática possui lipídios,
mais especificamente uma bicamada fosfolipídica. Nessa imagem a gente pode observar aqui, ó, do lado, essa bicamada fosfolipídica, onde uma parte é polar e outra parte é apolar. A parte central da membrana, a parte que fica ao meio da membrana, ela é apolar, ou seja, não interage com a água, enquanto as partes mais externas interagem com a água. E essa bicamada é formada principalmente pelos fosfolipídios, mas também existe a presença do colesterol, que vocês podem observar na imagem, que é essa parte verde que está aí na bicamada lipídica. E qual a importância de se ter o colesterol? A gente sabe que a bicamada fosfolipídica garante uma certa fluidez na membrana plasmática. O colesterol vai atuar como estabilizador, vai dar estabilidade a essa membrana que vai continuar fluida, porém estável. E também proteínas. A gente pode observar na imagem. E essas proteínas, elas, dependendo da sua localização, disposição na membrana plasmática, ela pode receber o nome de integrais, proteínas integrais, ou proteínas periféricas. As proteínas integrais, elas são essas proteínas que transpassam toda a membrana plasmática, vai de um lado ao outro, e é responsável também por fazer o transporte de substâncias. Essas proteínas integrais podem ser chamadas também de proteínas proteínas transmembranais e também proteínas carreatoras, pois formam canais dentro dessas proteínas que permitem a passagem de substâncias, a entrada e a saída de substâncias. E as proteínas que ficam localizadas nas partes mais externas da membrana são chamadas de proteínas periféricas. Mas, além de proteínas e além de lipídios, a membrana plasmática também possui em sua composição, porém, observação, apenas nas membranas das células animais. As células vegetais não possuem carboidratos em sua composição. E esses carboidratos recebem o nome de glicocálise. São açúcares, a gente vê na imagem essas estruturas, são açúcares que, quando ligados, que recebem o nome de glicocálise, e quando ligados a uma proteína, são denominados glicoproteínas. Quando são ligados a um lipídio, recebem o nome de glicolipídios e são responsáveis pelo reconhecimento celular. Uma célula precisa se comunicar e precisa reconhecer a outra célula para assim formar tecidos que formam os órgãos, sistemas e o organismo. Então, o glicocálise atua principalmente nesse processo de reconhecimento celular. Ocorre, através do glicocálise, essa questão do reconhecimento celular, que está ligada à transfusão de sangue e também à doação de órgãos. Como nós já sabemos, existe o transporte de substâncias entre a membrana plasmática, do interior da célula para o exterior, e do exterior da célula, da parte externa da célula, para a parte interna da célula. E esse transporte ele pode ocorrer de duas formas, sendo transporte passivo, quando não há uso de energia, e o transporte ativo, quando existe o gasto de energia, ou seja, quando ocorre o gasto de ATP. No transporte passivo, existe a difusão simples, quando ocorre a passagem de substâncias através da bicamada fosfolipídica, e a difusão facilitada, onde ocorre o transporte, a passagem de substâncias simples, lembrando, tanto na difusão simples quanto na difusão facilitada, são moléculas simples, moléculas pequenas. Transporte de substâncias do interior da célula para o exterior da célula, ou o contrário,
na difusão facilitada ocorre através das proteínas, proteínas integrais, proteínas carreatoras. E o transporte de água ocorre através da osmose. E outro tipo de transporte passivo é a osmose, que é o transporte de água, de moléculas de água, através das proteínas. Por meio das proteínas, na verdade. E nessas imagens, aqui ao lado, vocês podem observar tanto a difusão simples como a difusão gasto de energia. E o principal tipo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Além disso, existe também a endocitose e a exocitose. A endocitose consiste no transporte de substâncias que estão na parte externa da célula para a parte interna, enquanto a exocitose é o contrário, é a eliminação de substâncias que estão no interior da célula para o exterior. Então, dessa forma, se esse transporte de substâncias entre as membranas não ocorrer da forma que deve acontecer, podem surgir várias complicações e causar sérios problemas na saúde do ser vivo. Nesse caso, um dos problemas que pode acontecer é a fibrose cística, que é uma doença herdada geneticamente autossômica recessiva. Ou seja, para essa doença se manifestar, o pai precisa ter o gene e a mãe também. Não. A fibrose cística, que é uma doença herdada geneticamente, é uma doença autossômica recessiva. Ou seja, para que essa doença possa vir a se manifestar, a criança precisa herdar da mãe um gene e do pai o outro gene, tendo apenas é necessário os dois genes para que a doença possa vir a se manifestar. E essa doença consiste na deficiência no transporte de íons na membrana celular, o que leva a um desequilíbrio na distribuição de cloro, principalmente de cloro e água, por todo o organismo, e também alteração nas glândulas produtoras de muco, o que deixa o muco mais espesso, levando a dificuldade na eliminação dessa secreção. Ao lado, a gente pode observar aqui a representação da membrana plasmática com a presença desse muco espesso e a dificuldade da passagem de cloro, por exemplo, ou água. E na imagem acima, podemos observar essa criança que está com seu pulmão totalmente comprometido de fibrose cística e a presença dessa secreção desse muco bloqueando as vias aéreas, dificultando as trocas gasosas e prejudicando na sua respiração. E essa doença ela é representada no filme que está aqui ao lado, lá ao lado, A 5 Passos de Você. É um filme muito interessante que quem não assistiu, sugiro que assista e comece a analisar a fibrose baseada nos conhecimentos que a gente construiu a respeito da membrana celular. Então é isso. Obrigado. Espero que todos tenham entendido e tchau.